Tem algo naquela estrada que ninguém fala, mas quem passa por ela uma vez nunca mais dirige do mesmo jeito. E eu sou a prova viva, ou quase. Antes de começar o relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários de onde você é e que dia está vendo esse vídeo. Agora, aproveite sua sessão de terror preferida. Nunca gostei de dirigir à noite. O breu da estrada tem um peso diferente, como se o mundo esquecesse de existir fora do alcance dos faróis. Mas às vezes a gente não tem escolha. Dinheiro curto, aluguel vencido e um frete bem pago que ninguém quis pegar. Foi assim que eu aceitei atravessar a Serra dos Andradas numa terça-feira qualquer. Meu nome é Davi, 42 anos, caminhoneiro desde os 21. Já vi muita coisa nessa vida. Carro capotado com gente ainda quente, assalto armado no meio da BR, caminhão tombado por sono mal dormido. Mas nada disso se compara ao que vivi naquela noite. Era para ser uma viagem simples. Peguei o caminhão no pátio da transportadora em Ribeirão, carregado com caixas de equipamentos eletrônicos, destino a uma loja no sul de Minas. O cliente exigia entrega até o dia seguinte cedo, o que já me obrigava a atravessar a noite. O chefe me prometeu um bônus bom, e a necessidade fala alto. As primeiras horas passaram tranquilas. O rádio chiava, tocando aquelas músicas sertanejas que parecem feitas sob medida para quem dirige por essas bandas. Eu fumava devagar, janelas fechadas para segurar o ar quente da cabine. Tudo estava normal, até o GPS começar a dar sinal estranho. A tela apagava por segundos, depois voltava com o mapa distorcido, como se alguém tivesse arranhado a tela por dentro. Depois o pior, a rota mudou sozinha. O traçado azul agora indicava um caminho alternativo pela estrada da Serra Velha. Uma rota que eu nem lembrava que existia. Nunca usei. Tava lá como se fosse a melhor opção. Reduzia uns 30 minutos, dizia o sistema. Pensei em ignorar, mas foi aí que vi o aviso de desvio. Rodovia BR-146, interditada por queda de barreira. Tinha cones, carros da polícia e um operário agitando a lanterna vermelha. Sem saída. Dei meia volta e encostei no acostamento, tentando puxar o mapa manual no celular. Nada de sinal. Só o GPS ainda funcionava, insistindo naquela rota alternativa, como se soubesse o que eu não sabia. Estrada Silenciosa, estava escrito no mapa quando dei zoom. Nunca tinha ouvido esse nome, mas o GPS parecia certo. E o tempo estava passando. Engatei a marcha e fui. A entrada era estreita, com vegetação engolindo as laterais. Um velho letreiro de madeira, quase caindo, trazia letras comidas pelo tempo. Rodovia Municipal 38, trânsito local. O asfalto era rachado, coberto por folhas e pedregulhos. Tudo ali respirava esquecimento. Logo nos primeiros metros, senti algo diferente. Não sei explicar. Não era só o silêncio. Era um tipo de ausência, como se o som tivesse medo de existir ali. O motor roncava, mas parecia abafado. O rádio morreu de vez. Só o barulho do cascalho sob os pneus e meu próprio coração. Dirigi assim por uns 20 minutos, prestando atenção nos olhos da estrada, nas sombras das árvores que pareciam se curvar sobre o caminhão. Não havia postes, placas, nem sinal de vida. Foi então que vi a primeira coisa estranha. Um carro parado no acostamento. Antigo, talvez um Opala marrom, coberto de poeira. Os faróis estavam acesos, piscando vagarosamente, como se alguém tivesse deixado o pisca-alerta ligado há horas. Reduzi a marcha, não vi ninguém dentro. Nenhum sinal de movimento. Tentei buzinar, nada. Pensei em parar, mas algo me impediu. Um arrepio subiu pelas costas, como se o próprio ar me avisasse. Não desça. Segui em frente. E foi aí que a coisa ficou ainda mais esquisita. A estrada começou a parecer repetitiva. Passei por uma curva fechada à direita, depois um poste caído sobre a vegetação, depois uma árvore com um galho quebrado, apontando como uma mão retorcida. Alguns minutos depois, passei pela mesma sequência. A curva, o poste, a árvore. Parei o caminhão. Olhei o retrovisor. Nada além do breu. Liguei a lanterna e desci. Andei alguns passos, ouvindo apenas o som das minhas botas na brita. O cheiro do mato molhado, o vento morno,
o eco do próprio silêncio me acompanhando. Mas não havia marcas de volta, nem bifurcações. E o céu parecia parado, sem estrelas, sem lua, como uma lona preta esticada por cima do mundo. Voltei para a cabine, liguei o motor, continuei dirigindo, com a mão suando no volante. Mais 5 minutos, e lá estava de novo. A mesma curva, o mesmo poste, a mesma árvore. A estrada estava me levando em círculos, ou me prendendo. Eu não sabia mais o que era real. Só sabia que não podia parar por muito tempo. Até que vi alguém na beira da estrada. Um homem, de costas, imóvel. Diminuí a velocidade. Ele usava uma jaqueta escura. Parecia sujo. Não olhou para mim, nem acenou. Só ficou ali, de frente para o mato. Senhor, tá tudo bem? Perguntei, abrindo um pouco o vidro. O homem virou devagar, o rosto pálido, os olhos fundos. A pele parecia molhada, como se tivesse acabado de sair de um rio. Mas o que me fez gelar não foi o rosto em si. Foi que eu conhecia aquele homem. Ou melhor, já o tinha visto antes. E ele estava morto há 10 anos. Por um segundo achei que estivesse louco. Ali no breu da estrada, o rosto encharcado daquele homem parado à margem não deixava dúvida. Era Leandro, o velho parceiro de carga dupla, que morreu comigo na estrada de Franca, 10 anos atrás. Mentira, ele morreu sozinho. Eu só vi. Fui o primeiro a encontrar, mas ali estava ele, mesmo olhar. Mesma jaqueta azul com mancha de graxa no ombro. Só que agora o olhar era vazio, o queixo trêmulo, os olhos escuros demais, como 2 furos no rosto. Não pode ser, murmurei, a boca seca. Abaixei o vidro por impulso. O ar que entrou cheirava a madeira úmida e coisa morta. Leandro deu um passo à frente. O caminhão inteiro pareceu estremecer. Leandro! Chamei com a voz embargada. É você? Ele não respondeu. Só inclinou a cabeça, como se não soubesse muito bem quem era. Depois levantou o braço e apontou para o fim da estrada. Pro nada. Eu não devia estar aqui. Ele sussurrou, a voz arranhando como pedra em vidro. Fiquei paralisado. Algo no timbre dele me gelou por dentro. Não era só medo. Era a sensação de que a realidade estava errada. Como quando você acorda num sonho que ainda não entendeu ser pesadelo. Sem pensar, engatei a ré. O caminhão resmungou. Engatei a primeira e avancei, passando devagar por ele, com os olhos fixos nos retrovisores. Leandro não se moveu. Só ficou ali, apontando, até desaparecer de vista. Segui viagem. A estrada à frente parecia mais escura do que antes. E o GPS estava desligado, completamente morto. A tela apagada, como se o sistema nunca tivesse existido. O celular também não respondia. Era como se eu estivesse fora de cobertura. Não só de sinal, mas de realidade. Comecei a suar. A temperatura dentro da cabine subiu sem explicação. Abri a janela, mas o ar lá fora estava abafado, como o interior de um forno. Logo mais à frente, outra curva familiar. O poste caído. A árvore com o galho torto. De novo não, murmurei, girando o volante com força. Fechei os olhos por um segundo, implorando por alguma lógica. Quando os abri, algo mudou. Havia uma luz ao longe, fraca, mas constante. Amarelada, como faróis antigos ou lamparinas. Acelerei. A estrada se alargou um pouco, revelando à frente uma cabana ou pequeno posto de apoio, daqueles que servem café e pão com manteiga para viajante. O letreiro meio apagado dizia: Bar e Conveniência Estrada Real, com letras tortas e rangentes. Parecia abandonado, mas a luz interna tremeluzia, como se alguém estivesse lá dentro. Estacionei. Na cabine respirei fundo. Peguei a chave de roda. Não sei porquê. Talvez porque algo me dizia que eu precisava me defender. A cada passo em direção à porta de vidro, os sons da noite pareciam sumir. Nem grilo, nem vento. Silêncio absoluto. Empurrei a porta. O sininho tocou. Um som agudo e anormalmente alto. Lá dentro, o bar era antigo, sujo, coberto de poeira, mas havia coisas recentes. Uma xícara com café ainda quente sobre o balcão. Um maço de cigarros aberto. Um rádio desligado, mas com a luz acesa. E atrás do balcão, um homem. Alto, pele de couro curtido,
cabelo grisalho lambido para trás, olhos que não piscavam. Parecia me esperar. Longa viagem, hein? Disse ele com a voz lenta demais. Te vi passar mais cedo, ou talvez tenha sido ontem. Engoli em seco. Você viu outra pessoa antes de mim? Um homem parado na estrada? Ele sorriu, um sorriso torto, sem humor. Todos veem alguém aqui. Às vezes a estrada mostra o que ficou para trás. Às vezes mostra o que vem pela frente. Que lugar é esse? Perguntei, o coração a mil. O homem virou-se lentamente, puxando algo do bolso. Era um pedaço de jornal dobrado. Me entregou. Abri. Era uma notícia de 1986. Rodovia abandonada após série de desaparecimentos misteriosos. Motoristas relatam visões, loops temporais e vozes. Trecho será oficialmente fechado após sumiço de agentes de inspeção. Olhei para ele chocado. Isso é real? Tudo é real aqui, Davi. Inclusive o que você ainda não se lembra. Como você sabe meu nome? Ele deu uma risada curta. Você já passou por aqui antes? Não, nunca estive nessa estrada. Ele se aproximou, sério. Então por que carrega o nome dela tatuado nas costas? Meu sangue gelou. Aquilo não fazia sentido. Virei de costas, puxei a camiseta. Não dava para ver, mas a pele ardia. Ardia como se houvesse algo marcado nela, queimando de dentro para fora. Corri, saí da lanchonete sem olhar para trás. Dentro do caminhão, tremendo, liguei o motor. Mas quando dei partida, o rádio que estava mudo voltou à vida. E tocava uma gravação antiga. Voz distorcida, masculina, familiar. Você deixou a gente aqui, Davi. Você fez isso. Agora é sua vez. E a estrada à frente. Agora tinha placas. Placas que antes não estavam lá. Velhos pecados não ficam enterrados. A saída só existe para quem termina o que começou. Próxima parada, retorno. E na beira da estrada, antes da próxima curva, outro caminhão tombado. Igual ao meu, mesma cor, mesma placa. E dentro, preso entre os ferros, alguém que parecia exatamente comigo. Por um momento não consegui respirar. O caminhão tombado à frente era idêntico ao meu. Cada arranhão na lataria, cada detalhe da logo da transportadora, até mesmo o adesivo velho do Corinthians no para-choque traseiro. Tudo estava lá. E dentro da cabine esmagada contra a lateral da ribanceira, havia um corpo. Não um cadáver indistinto, não um borrão. Era eu, mesmo rosto, mesmo corte no supercílio, mesmo relógio velho no pulso esquerdo. Dei um passo para trás. O coração batia como um martelo. Quis acreditar que era uma alucinação, que o cansaço, o medo, tudo estava criando uma imagem falsa. Mas havia moscas, vidro estilhaçado e um cheiro ácido de sangue e óleo queimado no ar. E então, ele abriu os olhos, o eu dentro da cabine. Os olhos me encararam como espelhos partidos, refletindo alguma versão minha que eu não lembrava de ter sido. Ou talvez que sempre fui. Você demorou, disse ele com a voz arranhada, fraca, quase morrendo. A estrada não perdoa os que fogem. Travei. Isso é um sonho, balbuciei. Isso é só um pesadelo. Eu tô em algum hospital, batido, em coma. Mas ele tossiu, cuspindo algo escuro. O som era horrivelmente real. Sonho é onde você esteve por anos. Aqui é onde as contas chegam. Comecei a recuar. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Ele sorriu com dor. Um sorriso feio, como quem sabe algo que você ainda vai descobrir e vai odiar. Você entende, só não lembra. E aí pela primeira vez, vi as vozes, saindo da mata ao redor, das sombras entre as árvores, vultos, gente, caminhando, centenas de olhos me observando. Homens, mulheres, crianças. Uns com uniformes de transporte, outros com roupas comuns, sujos, molhados, pálidos. Alguns sussurravam meu nome. Davi, você devia ter parado. Por que não ajudou ela? Você fugiu. Tentei correr de volta para o caminhão, mas as vozes me acompanhavam. Lembra da curva? Uma voz sussurrou direto no meu ouvido, sem que houvesse ninguém ali. Lembra do que você fez naquela noite? Fechei os olhos, vi flashes. A curva molhada, a garoa, uma freada brusca.
O rosto de uma garota no banco de passageiro. O som de metal esmagando carne. Depois, silêncio. Mas eu nunca tinha batido. Nunca. Apareceu então uma placa ao lado da estrada. Torta, enterrada meio metro no mato. Curva da Lena, KM 381. Em memória de Helena M. Vasconcelos, 1990-2007. Meu corpo gelou. Helena, a filha da mulher que me pediu carona naquela noite, anos atrás. Ela estava com a menina, voltando do hospital. Eu aceitei, mesmo com o caminhão cheio. A estrada estava escorregadia. A menina dormia com a cabeça no colo da mãe. E então, a curva, um veado atravessou. Eu desviei. O caminhão derrapou. E quando recobrei a consciência, a criança já não respirava. A mãe chorava. Me implorava ajuda. Mas eu entrei na cabine, liguei o motor e fui embora. Eu fugi. Agora lembra, né? Disse a minha cópia, ainda presa na cabine tombada. Caí de joelhos. A estrada não era só uma estrada. Era um espelho. Um reflexo do que a gente carrega, do que enterra, do que finge esquecer. E naquele instante, a paisagem mudou. As árvores se abriram, como se fossem cortinas. E diante de mim surgiu um cenário impossível. Uma encruzilhada no meio do nada, com 4 caminhos. Todos pareciam idênticos. Todos levavam a mais breu. No centro da encruzilhada, havia uma menina de vestido branco, segurando um urso de pelúcia, encarando-me com olhos fundos e tristes. Helena. Ela não parecia odiar, não parecia chorar, só esperava. Atrás dela, mais placas. Recomeço, esquecimento, redenção, repetição. O rádio ligou sozinho mais uma vez. A mesma voz familiar ecoou, mas agora calma, resignada. A estrada é um ciclo, você decide onde termina. Olhei para os 4 caminhos. Um deles me tiraria dali. Talvez o esquecimento. Fingir que nada aconteceu. Seguir em frente, como sempre fiz. Outro, redenção. Mas a que custo? O recomeço me tentava. Mas e se fosse só um reinício do mesmo inferno? E o repetição? Era voltar tudo de novo? Minha cópia, ensanguentada, sorriu dentro da cabine esmagada. Você já escolheu antes. E olha onde estamos. A menina deu um passo em minha direção. O tempo parecia suspenso. No fundo, eu sabia. Aquela estrada não era feita de asfalto. Era feita de culpa, de memórias enterradas, de pecados jamais confessados. Eu a construí com cada mentira, cada silêncio, cada fuga. A pergunta não era como sair dali, era se eu merecia sair. A menina de vestido branco me observava com olhos fundos demais para alguém da idade dela. Helena. Não havia raiva nem dor, apenas uma espera silenciosa, como se ela estivesse ali há muito tempo, como se já tivesse visto outros antes de mim e já soubesse como tudo terminaria. Os 4 caminhos atrás dela pareciam pulsar. Nenhum fazia sentido lógico. Nenhum era familiar. Mas todos exerciam um peso, uma presença invisível no ar. Recomeço, esquecimento, redenção, repetição. A voz do rádio silenciou. Até o motor do caminhão desligado pareceu prender a respiração. O tempo ali se tornara outra coisa. Denso, intocável. Como se o universo estivesse esperando minha decisão. E então a menina falou, pela primeira vez. Você me viu e foi embora. Cada palavra cortou como lâmina fina, afiada. Não havia julgamento na voz dela, mas não precisava. A frase me encheu de mais peso do que qualquer grito de acusação. Eu não sabia o que fazer. Tentei dizer, a voz falhando. Eu fiquei com medo. Eu errei. Eu errei feio. Ela não respondeu. Apenas se virou de lado, abrindo espaço entre os caminhos, e apontou para o da esquerda. Redenção. Esse dói, disse ela, mas é o único que muda as coisas. Fiquei ali por um tempo que pareceu eterno. Esquecimento me chamava com uma suavidade adormecida, como uma anestesia, uma promessa de dormir sem sonhos, sumir do próprio passado. Mas havia algo covarde naquela rota. Algo que me lembrava exatamente do que eu fiz. Fugir. Recomeço parecia tentador. Começar de novo, com outra vida,
outro nome. Mas não seria uma vida construída em cima de mentira? Eu teria paz, mas não seria eu. Repetição. Era um pesadelo. Reviver tudo de novo. Cada curva, cada grito, cada erro. Quem escolheria isso? E redenção. Eu nem sabia o que havia lá. Talvez fosse um castigo. Talvez fosse a verdade. Mas algo dentro de mim, uma parte que ainda doía, ainda ardia como a pele nas costas, sabia que era o caminho certo. Dei o primeiro passo. A estrada à esquerda era estreita, coberta de neblina, com um cheiro amargo de terra molhada. A cada passo sentia os ossos pesarem mais, como se estivesse envelhecendo com cada metro andado. Mas continuei. A menina não me seguiu. Atrás de mim, a paisagem desaparecia, engolida por um escuro profundo. Os outros caminhos sumiram. A estrada me levou a um novo lugar. Um campo aberto, gramado, sob um céu cinzento. No centro, um velório, pequeno, silencioso. Apenas uma mulher de preto, sentada em um banco de madeira, sozinha, com os olhos fechados. Eu a reconheci de imediato. A mãe de Helena. O caixão estava fechado, um nome gravado em uma plaquinha dourada. Helena M. Vasconcelos. Não havia som, nem vento, nem palavras. A mulher abriu os olhos e me viu. Não se assustou, não gritou. Apenas observou, como se já soubesse. Me aproximei. Eu voltei, disse num fio de voz. Eu devia ter ficado. Eu devia ter ajudado. Eu não sei se posso mudar o que fiz, mas tô aqui. Ela não respondeu, apenas se levantou, caminhou até mim e, para minha surpresa, me abraçou. Foi um abraço real, doloroso. Não era perdão, era algo diferente. Era reconhecimento. Era como se ela dissesse, sem palavras, agora você sabe. E então tudo apagou. Acordei com o sol forte no rosto. Estava dentro do caminhão, estacionado à beira da estrada. Mas não era na estrada silenciosa. Era o posto da Serra, no quilômetro 320. Caminhoneiros andando, barulho de motores, cheiro de café. Gente viva, gente real. Olhei o GPS, funcionando. Data correta. Meu celular estava com sinal. Toquei o rosto. Estava encharcado de suor, ou talvez de lágrimas. O rádio estava desligado. Mas antes de dar partida, ele chiou sozinho. Uma última vez. A estrada não esquece, mas às vezes ela dá uma segunda chance. E então, silêncio. Nos meses seguintes, deixei as rotas. Saí da transportadora. Fui atrás da mulher. Descobri onde morava. Demorei 3 dias até ter coragem de tocar a campainha. Quando ela me viu, não disse nada. Apenas fechou a porta devagar, sem um som. Não me perdoou, mas também não chamou a polícia. E naquele gesto silencioso, entendi. Algumas culpas não se apagam, mas podem ser carregadas do jeito certo. Hoje em dia, ainda pego estrada às vezes. Sempre que passo por um trecho deserto, fico atento. Não pelo medo, mas porque sei que alguns caminhos existem fora do mapa. E algumas curvas, se a gente fechar os olhos, voltam a acontecer. E às vezes, só às vezes, vejo ao longe, na neblina, uma menina de vestido branco. Não diz nada, mas acena, como quem vigia, como quem ainda espera que os outros também encontrem o caminho certo. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu apoio é muito importante para o canal. Agora vamos para o próximo relato. Eu costumava dirigir à noite para economizar tempo. Estradas vazias, caminhões menos frequentes, o ronco constante do motor criando um tipo estranho de paz. Mas naquela viagem, algo estava errado desde o início. Era uma rota que eu conhecia bem. BR-306. Sentido norte, passando por cidades pequenas, pedaços de mata e longos trechos onde o celular perde sinal por horas. Mas naquela noite em especial, o céu estava pesado demais, sem estrelas. E o GPS travava de meia em meia hora, apontando rotas que não existiam. Na terceira vez que ele recalculou sozinho e indicou um retorno sem explicação, decidi confiar na minha memória. A estrada seguia reta, sem muito segredo. Por volta das 2 da manhã, o combustível começou a baixar. Ainda tinha autonomia,
mas não o bastante até a próxima cidade grande. Foi quando avistei a placa. Posto 46, 5 quilômetros. Nunca tinha ouvido falar daquele posto, e eu já rodava por ali há anos, mas na pressa não questionei. Só precisava abastecer, pegar um café, talvez dar uma cochilada rápida. O curioso é que quanto mais eu me aproximava, menos coisa via ao redor. A mata parecia engolir a estrada, sem nenhuma outra luz à vista. Nem faróis vindo no sentido contrário, nem postes, só o farol do meu carro cortando um breu espesso, como se o mundo tivesse acabado ali atrás. Mas o posto apareceu, do nada, iluminado por luzes fluorescentes meio esverdeadas, com uma fachada antiga, surrada, parecendo saída de uma foto dos anos 80. A placa estava torta e a pintura desbotada, mas ainda dava para ler. Posto 46. Desde 1954, estacionei devagar. Tudo ali estava silencioso demais. Nenhum grilo, nenhum vento. Como se o posto flutuasse fora do mundo real. Saí do carro. O som dos meus passos no chão ecoava mais do que deveria. Um frentista surgiu. Do nada também. Não ouvi porta. Não ouvi passo. Um sujeito alto, magro demais, usando um macacão azul acinzentado. O crachá dizia Jonas, mas o nome estava desbotado. E ele tinha um detalhe impossível de ignorar. Ele não piscava. Nunca. Fiquei encarando, esperando algum gesto normal. Um bocejo, um piscar de cansaço. Nada. Só um sorriso fixo, largo demais. Completa? Perguntou com a voz rouca. Sim, etanol. Ele se moveu como se os ossos estalassem por dentro. Nenhum som de bomba ou máquina. Só o clique da tampa do tanque e o som do líquido entrando, como se viesse de um reservatório invisível. Enquanto isso, fui até a loja de conveniência. Mas lá dentro, era como voltar no tempo. Revistas de décadas passadas, um rádio velho tocando música sertaneja dos anos 60, geladeira com garrafas de vidro e salgadinhos com rótulo que eu nem via desde criança. O ar tinha cheiro de mofo e desinfetante. Tinha mais gente ali. 2 caminhoneiros sentados numa mesa, jogando cartas. Uma mulher atrás do balcão, pele pálida demais, olhando o vazio. Todos em silêncio absoluto. Não falavam. Não olhavam uns para os outros. Apenas estavam ali. Quando me aproximei para pagar, a mulher esticou o braço com uma lentidão estranha e apertou um botão no balcão. A gaveta da registradora abriu, fazendo um som metálico alto demais para o silêncio ao redor. O visor marcava R$0. Tá pago, disse ela, ainda sem olhar para mim. Como assim? Eu nem... Mas ela voltou a olhar para o nada, como se eu tivesse desaparecido da frente dela. Voltei para o carro meio confuso. O frentista ainda estava lá. Me entregou a tampa do tanque com a mesma expressão imóvel. Dirige só pela faixa do meio, senhor. A da direita não é mais segura. Como é? Ele não explicou. Apenas sorriu mais largo ainda. Quase inumano. Entrei no carro. O tanque estava cheio, mas o marcador continuava na reserva. Voltei a encostar no volante com as mãos tremendo levemente. O tanque estava cheio, sim. Eu tinha certeza de que ele colocou o combustível. Mas o marcador continuava encostado no E. Desliguei o carro. Liguei de novo. Nada. Nem um pingo de autonomia a mais. Revirei os olhos. Talvez fosse o sensor de combustível. Isso já tinha acontecido antes, e às vezes demorava uns minutos para atualizar. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Olhei pelo retrovisor. O posto estava ali ainda, parado no escuro, envolto por aquela mesma luz verde fraca de um tempo que parecia congelado. Os 2 caminhoneiros continuavam imóveis na loja de conveniência. O frentista sumira. Decidi ir embora. Engatei a marcha e voltei à estrada. A noite estava ainda mais densa do que antes. A neblina agora parecia vir de dentro da mata, se arrastando pela beira do asfalto como fumaça viva. Me obrigava a andar devagar, mas pelo menos a estrada seguia. Só que tinha um detalhe: a faixa do meio. O posto tinha uma pista só, mas agora a estrada parecia dividida em 3 faixas, como numa rodovia larga, embora eu não lembrasse de nenhuma duplicação naquele trecho.
Segui no meio, como o frentista avisou. A da esquerda parecia normal, mas a da direita era diferente. O asfalto estava mais escuro, rachado. O que pareciam ser sombras andavam sobre ela, como se a luz dos faróis evitasse aquele lado. De vez em quando, vi algo caminhando ali, vultos, silhuetas que pareciam de pessoas, mas tortas, como se estivessem quebradas por dentro. Tentei não olhar direto. Segui concentrado, olhos fixos à frente. Porém, quanto mais andava, mais o velocímetro oscilava. Subia, caía, oscilava de novo, mesmo mantendo o pé fixo no acelerador. E o rádio, mesmo desligado, começou a emitir interferências baixas, como vozes em estática. Primeiro sem sentido, depois formando frases. Você devia ter ficado na faixa da direita. Agora é tarde, meu coração congelou. Ignorei. Pisei mais fundo. Tentei ligar o GPS. Tela preta. O celular mostrava a hora. 13h04 da madrugada. Mas aquilo me incomodou. Eu lembrava de ter abastecido às 2h45. E mesmo com a parada, não tinha como já ser mais de 3 horas. Mexi no visor do carro. Relógio travado no mesmo horário. Olhei para os lados. Nenhuma cidade. Nenhum carro. Nenhum som. Além da voz estática no rádio que parecia mais próxima agora. E de repente, alguém atravessou a estrada. Do nada, uma mulher. Surgiu da faixa da direita e passou na frente do meu carro. Pisei no freio com tudo. O carro derrapou. Mas não houve impacto. Não houve grito. Não houve nada. Quando o carro parou, saí correndo. Ei! Gritei. Tá tudo bem? A senhora tá... Mas não havia ninguém. A estrada estava vazia. Nenhuma marca. Nenhum vulto. Dei uma volta no carro e então percebi algo pior. A frente do carro estava molhada de sangue, mas não havia corpo, nenhum sinal, nenhuma marca no chão. Apenas o sangue escorrendo pelo capô como se eu tivesse atropelado alguém segundos antes. Mas aquilo era impossível. Eu não vi ninguém ser atingido. Voltei para o banco do motorista, coração batendo no pescoço. O rádio ligou sozinho de novo. Você já passou por aqui antes, lembra? Você só não quer aceitar. Não foi só a gasolina que acabou aquela noite. Chega dessa merda! Gritei e desliguei o rádio com um tapa. Dirigi mais rápido, mas a estrada não mudava. Era como dirigir em círculos. Passei por um outdoor apagado, depois por uma placa torta, depois por um entulho na pista. Tudo igual à volta anterior. E de novo, uma mulher atravessando a estrada. A mesma mulher. Do mesmo jeito. Mesmo andar. Mesmo vestido. Não parei dessa vez. Mas mesmo assim, ao olhar o capô, o sangue estava de novo lá. Fresco. Escorrendo mais. O cheiro invadiu o carro. Metálico. Forte. E aí, pela terceira vez, vi o posto. Exatamente igual. Mesmo ângulo. Mesma luz. Mesmo cartaz de refrigerante barato na parede. Como se eu nunca tivesse saído dali. Entendi, enfim, eu estava preso. Não fisicamente. A estrada era real. Mas o tempo, não. O lugar, também não. Era como um laço fechado, um ciclo vicioso. Voltei para o posto, estacionei devagar. Desta vez, o frentista já estava me esperando. Você cruzou a faixa errada, disse ele, ainda sem piscar. Agora ela sabe. Quem? Perguntei. Ele olhou para o horizonte e apontou. Ali, onde deveria haver só mata e breu, estava a mulher. Do outro lado da pista, parada, de cabeça baixa, como um vulto molhado, o vestido colado no corpo, pés descalços, os olhos não apareciam, mas eu sentia o peso do olhar. E então, ela começou a vir andando, lenta, sem pressa. Ela vai seguir você agora, disse o frentista. A faixa da direita pertence a ela, e você dirigiu nela tempo demais. Tentei entrar no carro, mas a chave já não estava comigo. E então ouvi um sussurro, não na estrada, dentro do carro. Abre a porta, Davi, você me deixou esperando muito tempo. A mão tremia, o suor escorria pela nuca, frio. A voz ainda ecoava dentro do carro. Abre a porta, Davi, mas o carro estava vazio. Pelo menos,
Era o que eu queria acreditar. A chave tinha sumido. Meu bolso estava vazio, a ignição morta. Dei a volta desesperado, puxando a maçaneta do motorista. Trancada. Tentei o lado do passageiro. Também trancado. Os vidros escuros impediam que eu visse dentro. Dei um soco no capô, tentando me forçar a acordar. Mas não era sonho. O cheiro de sangue ainda estava lá. O calor pegajoso do asfalto, o barulho do neon piscando no letreiro do posto, tudo real. Surreal, mas real. E então, ouvi os estalos, como unhas batendo no vidro por dentro. Toque, toque, toque. Baixo, rítmico, preciso, como uma paciência macabra. Me afastei devagar. A mulher estava mais próxima agora. Vinha pela pista, passos lentos, arrastando os pés como quem já sabe o final de uma história. O vestido colava no corpo. Ela tremia levemente, como se tivesse saído da água gelada. Mas o mais aterrador eram os olhos. Eles estavam abertos demais, negros, sem brilho, sem pálpebras. "O que é ela?" perguntei ao frentista. Mas ele já não estava mais ali. O posto estava completamente vazio. As luzes começaram a piscar. Primeiro na loja, depois nos painéis. Um a um, os letreiros foram se apagando como se um circuito estivesse sendo desligado de propósito. E aí, de dentro do carro, a voz sussurrou de novo. "Você prometeu voltar, Davi, e eu esperei. Todos esses anos." Eu dei um passo para trás e senti algo gelado encostar na minha nuca. Virei num pulo. Nada. Só a estrada vazia atrás de mim. Mas ali, no vidro lateral do carro, agora havia uma marca de mão, por dentro, e ela escorria sangue. Senti as pernas fraquejarem. Corri. Nem sei para onde. Me embrenhei na mata ao lado do posto, tropeçando em raízes, desviando de galhos. A ideia era simples: me afastar do carro, da estrada, de tudo. Mas o que encontrei foi pior. Depois de alguns minutos correndo, caí em uma clareira. Um espaço circular cercado por árvores mortas. No meio, um monte de sucata, pneus, para-choques, placas tortas, estilhaços de vidro e carros inteiros, semi-enterrados no chão. Pelo menos uma dezena. Todos virados de lado, como se tivessem sido arrastados até ali. E todos com algo em comum. Todos estavam com o tanque cheio. E em cada um deles, no banco de trás, uma figura. Pessoas, ou o que sobrou delas. Sentadas, pálidas, olhos abertos, sem alma. Mortas há muito, mas preservadas como se algo as mantivesse presas. Congeladas no tempo. Havia um homem com a cabeça caída sobre o ombro. Uma criança com a boca entreaberta, como se ainda quisesse gritar. Uma mulher com um crachá no peito que dizia Silvana, Caixa. E então reconheci o rosto dela. Era a mulher da loja de conveniência. A mesma que me atendeu. Aquilo não era um posto de estrada. Era um funil. Um lugar entre o mundo dos vivos e o de algo pior. Voltei correndo. Mas quando saí da mata, algo havia mudado. O posto não estava mais ali. No lugar, uma estrada de terra, estreita, envolta por neblina espessa. E o som de motor, mas não do meu carro. Era outro vindo devagar. Luzes longas surgindo do meio da névoa. Me escondi atrás de um arbusto, coração disparado. Um carro velho se aproximava. Um sedã azul claro, placa coberta de lama. O motorista parecia cansado. A luz interna do carro fraca. Um homem sozinho, acendendo um cigarro. Devia ter uns 30 e poucos. Assim como eu. Anos atrás. Mas o detalhe que me fez gelar por completo. Era eu. O eu de antes. Antes daquela noite. Antes do primeiro abastecimento. Antes de tudo. E então percebi. O ciclo não tinha começado naquela madrugada. Já tinha começado muito antes. E eu era só uma repetição. Um fragmento do que fui. Preso ali, como os outros. Como todos. Voltei correndo pela estrada de terra, sem saber para onde. O frio aumentava. A névoa grudava na pele. Senti dor nas costas, nos pulmões. Mas corri. Porque agora eu não estava mais sozinho. Eu sentia os passos atrás de mim. E a voz. Sempre a voz. Davi,
Você dirigiu por cima de mim naquela noite. Lembra? Me viu na pista e não parou. Me deixou morrer sozinha. Agora é a sua vez de esperar. A estrada só vai acabar quando alguém novo errar o caminho. Eu corri. Nem sei como, nem por quanto tempo. A floresta não tinha fim. Era como correr dentro de um pesadelo em loop. As árvores repetiam os mesmos galhos. As pedras tinham as mesmas formas. E mesmo desviando, escorregando, tentando outros caminhos, tudo me levava de volta para um único lugar: a estrada. Sempre a estrada. Só que agora, não havia mais pista alguma. Era como se a faixa do meio, a da esquerda e a da direita tivessem se dissolvido, dando lugar a um asfalto cinza claro, sem marcações, sem referência, como se eu estivesse andando sobre uma estrada feita para apagar qualquer noção de direção. E à frente, ela, a mulher, sempre ela, com os olhos negros, abertos demais, e o vestido molhado que se colava no corpo pálido. Só que agora ela sorria. Não era um sorriso humano, era um riso sabedor, como quem observa alguém tentando fugir de uma cela, sem perceber que a chave está do lado de fora e trancada por dentro. Você não vai escapar, Davi, ela disse sem mover os lábios. A voz vinha de dentro da minha cabeça. Ninguém escapa. Você escolheu a faixa errada, escolheu a covardia. Eu caí de joelhos. Tudo em mim doía. Não era só cansaço físico, era o peso do reconhecimento, porque agora eu lembrava de verdade. Anos atrás, uma madrugada qualquer, uma estrada muito parecida com aquela, um som repentino, um vulto na pista. Eu acelerei, fingindo não ter visto, fingindo que era só um animal, uma ilusão. Não quis parar. E quando, dias depois, vi a notícia no jornal sobre uma mulher desaparecida, última vista na BR-306, eu só fechei o celular e continuei minha vida. Eu abandonei alguém naquela estrada. E agora era minha vez de ficar nela. A mulher se aproximou. Seus pés não faziam som. Ela se movia como neblina viva, com a cabeça levemente tombada. Estava pronta para me levar. Mas então, o inesperado. Um som diferente. Faróis. Um carro vindo. De verdade. Faróis fortes, motor vibrando, pneus no asfalto, um carro novo, prata, placas limpas. Dentro, um homem dirigindo com olhar cansado, mas atento. Um passageiro do lado, música tocando no rádio, pessoas vivas, reais. E então entendi, ali estava a minha chance. Corri para o meio da estrada, gritei, acenei, me coloquei na frente dos faróis, estiquei os braços. Aqui, pelo amor de Deus, me ajuda! O carro freou com força, quase me atropelando. O motorista desceu, assustado. Cara, tá maluco? O que você tá fazendo aqui no meio da pista, no escuro? Me aproximei, tentei explicar. Mas minha voz saía fraca, como se a realidade me afastasse do contato com o mundo dos vivos. Me ajuda, por favor. Ela tá vindo. Quem tá vindo? Mas quando ele olhou em volta, não viu ninguém, porque ela só era visível para mim. Entra logo, disse ele. Eu levo você até o próximo posto, beleza? Respira. Entrei no carro, cambaleando. A porta se fechou. Por um instante, senti que tinha conseguido. Mas aí, a dor. Uma pontada aguda na base da nuca. Uma queimação que irradiava pela coluna. Olhei pela janela. Ela ainda estava lá, de pé na beira da estrada. Imóvel, sorrindo. O carro arrancou. Passamos por placas, por curvas, e a estrada parecia se normalizar. O céu começava a clarear levemente no horizonte. Mas então, o rádio do carro estalou, e a mesma voz que me atormentava antes surgiu ali, entre chiados. Dirige só pela faixa do meio, senhor. A da direita não é segura. O motorista franziu a testa. Que merda foi essa? Eu não respondi, porque o mundo ao redor já começava a se deformar de novo. Os postes se apagavam, as faixas no asfalto sumiam. A névoa voltava a surgir pelas saídas de ar do painel. E quando olhei no espelho retrovisor, vi, ela estava no banco de trás, sentada, silenciosa, olhos fixos em mim. O motorista não havia, nem o passageiro, apenas eu.
Você não vai embora, Davi. Você não foi salvo. Foi só trocado. Agora é a vez dele. O rádio estalou de novo. E eu, com a voz trêmula, me virei para o homem ao volante. Para o carro, agora. Que é isso, cara? Tá me assustando. Para o carro. Você ainda pode sair. Mas já era tarde. O rádio começou a repetir um som estranho. Um chiado. Depois um sussurro. Depois um grito abafado. E a estrada voltou a ser a mesma. O posto ressurgiu na beira da curva, iluminado pela mesma luz verde. Na placa, Posto 46. Desde 1954, o carro parou como se puxado por uma força invisível. O motorista, em transe, olhou em volta. Mas que lugar é esse? A gente já passou por aqui? Eu não respondi. Apenas olhei para o retrovisor. A mulher sorria, mais próxima, sempre ali, e entendi, com o peso de 1000 noites vazias sobre mim, não havia saída, nem para mim, nem para ele, nem para ninguém que cruzasse aquela faixa. A estrada era só o início. O posto era a prisão, e ela era a sentença. Algumas histórias nunca têm respostas claras, e talvez seja isso que mais assuste. Para ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se para o próximo relato.